Fala galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Mais uma aula, né? E hoje a gente vai falar sobre trabalho, certo? Trabalho de uma força. Quando nós falamos em trabalho no nosso dia a dia, né? Nós nos referimos a alguma coisa que nós fazemos, algum esforço físico, não é isso? Então sempre que a gente faz algum esforço físico em nosso dia a dia, nós dizemos que estamos fazendo algum tipo de trabalho, né? Então, por exemplo, uma secretária ou um secretário, uma pessoa que passa o dia inteiro, né, na frente de um computador, no nosso dia a dia nós dizemos que essa pessoa está trabalhando, está realizando algum trabalho, tá certo? Do mesmo modo, uma pessoa que passa o dia inteiro, né, descarregando o caminhão, né, também está realizando um trabalho, porque está fazendo um esforço físico, tá certo? Só que em física, essa palavra trabalho, ela não tem o mesmo sentido, né, desse que a gente utiliza no nosso dia a dia. Então, só vai existir um trabalho na física, só existe trabalho quando há duas grandezas relacionadas, que exatamente é força e exatamente o deslocamento. Então, essa primeira imagem aqui, né, na verdade esse primeiro vídeo, né, mostra, né, um atleta realizando aí uma atividade física, né? Observa que ele está aplicando uma força, né? Então esse atleta ele aplica uma força, ele está aplicando uma força aqui, ó. Ele aplica uma força, né, na vertical, né? Essa força que ele aplica faz com que o peso, né? O peso ele suba e desça, né, na vertical. Ou seja, está havendo um deslocamento aí, né, desse objeto, no caso aí o peso, tá certo? Ao longo de um deslocamento. Já a segunda imagem, ó, a segunda imagem mostra o seguinte: a atleta ela está aplicando uma força, né? Ela aplica uma força, certo? Ela está aplicando uma força aqui também, como o primeiro atleta, só que não está havendo deslocamento. Ela aplica a força e o peso está parado. Então, qual seria a grande diferença entre essas duas situações? A grande diferença está exatamente em relação ao conceito de trabalho. Ao conceito de trabalho na física, tá certo? Na primeira situação, está havendo um trabalho, né? Na primeira situação, está havendo um trabalho, certo? Na segunda situação, não está havendo um trabalho. Por quê? Porque em física o trabalho ele sempre será relacionado a uma força e ao deslocamento, tá bom? Esse trabalho, a sua unidade será o Joule, no Sistema Internacional de Unidade, é o Joule, é indicado simplesmente por J, tá bom? Porque o Joule a gente vai entender agora. Olha só. Então, para a gente exemplificar isso aqui, ó, com essa ilustração, nós temos aqui um objeto, né, que tem uma certa massa, certo? Esse objeto ele vai ser empurrado, certo, por essa força aqui horizontal, né, da esquerda para a direita, e esse objeto ele vai ser deslocado, ó, do ponto A até o ponto B, ó. O objeto ele foi deslocado do ponto A até o ponto B por essa força horizontal F, tá certo? Então, há uma força e há um deslocamento. Consequentemente, também há um trabalho, tá certo? Então, nesse caso, há o trabalho da força F. E esse trabalho ele pode ser calculado. Esse trabalho, né, o trabalho que é energia, certo? Depende de quê? Depende da força, né, da intensidade dessa força e de quanto essa força deslocou esse objeto, tá certo? Ou seja, o trabalho vai ser exatamente esse produto, ó, trabalho, a força vezes o deslocamento, a força vezes a distância, tá bom? Esse trabalho é medido em Joule. Joule é energia, tá bom? Beleza, gente? Então, D, essa distância D é exatamente AB, né? A distância de A até B, tudo bem? Vamos ver um exemplo, né? Uma aplicação disso aí, tá bom? Vamos resolver isso aqui. Então, olha só. O que é que diz aqui esse exemplo? Um exemplozinho bem simples, tá bom? Diz o seguinte, ó, sabendo que a força F é 20 newton, certo? Então, essa força aqui é de 20 newton. Vamos lá, vamos organizar aqui nossos dados, né? F é 20 newton, certo? E a distância de A até B, essa distancinha D, vale 4 metros.
4 metros. Ele quer saber o trabalho da força F. Então vamos calcular o trabalho que eu represento por essa letra grega tal, tá certo? E ele quer também saber a aceleração, certo? Não apenas o trabalho, ele quer saber também a aceleração, tá bom? Beleza. Adquirida pelo bloco. E ele disse que a massa M é de 5 kg, tá bom? Então, com todas as informações, nós podemos calcular o trabalho e a aceleração. Vamos calcular primeiro o trabalho que nós estamos chamando de tal, né? Nós vimos que esse trabalho é a força vezes a distância, tá bom? Então, o trabalho vai ser igual à força que foi de 20 newton, certo? 20 vezes a distância que foi de 4 metros, certo? Ou seja, o trabalho vai ser igual a 20 vezes 4 dá 80, não é isso? 80. Então, 80 o quê? 80 joules, que é exatamente a energia gasta, tá certo? 80 joules é o trabalho realizado. Ou seja, são necessários 80 joules de energia, certo? Para deslocar um bloco de 5 kg por uma distância de 4 metros. Claro, desconsiderando o atrito, né? Nós não estamos considerando o atrito, porque o atrito também ele vai entrar em consideração se for pedido na questão, tá bom? Então calculamos o trabalho, falta calcular quem agora? A aceleração, né? Falta calcular a aceleração. Para calcular essa aceleração, nós vamos relembrar a segunda lei de Newton, né? A segunda lei de Newton que diz que a força resultante F é a massa vezes a aceleração, tá bom? Então, a força resultante 20 newton, a massa 5 kg e a aceleração nós vamos descobrir quanto vai ser, né? O 5 está multiplicando, eu vou passar ele para o outro membro dividindo, então vai ficar 20 dividido por 5 e a aceleração vai ser igual a 20 dividido por 5 dá 4, né? 4 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a aceleração. Ou seja, uma força de 20 newton deslocando um objeto por 4 metros, esse objeto ele adquire uma aceleração de 4 metros por segundo quadrado. Ou seja, a cada 1 segundo sua velocidade aumenta de 4 metros por segundo. Beleza, gente? Valeu, bons estudos!